Olá pessoal, tudo bem? Esse é o meu canal Santa Trindade Vídeos. Não sei se algumas pessoas conhecem, acho que a maioria não deve conhecer. É um projeto novo, está começando, então tudo que está começando, né? Começa devagar, mas aos poucos a gente vai construindo uma história, aos poucos a gente vai construindo um conteúdo e assim. Então, só para explicar um pouquinho como é que funciona o canal, é o seguinte: Santa Trindade Vídeos, ele tem um objetivo assim, o meu objetivo principal é fazer dele um canal de produção de videoclipe, certo? De produção de videoclipe original. Não é chegar aqui e passar um videoclipe das outras pessoas, não. É produzir mesmo, criar do zero, junto com um artista, com um parceiro, com uma parceira. Nós criarmos aqui um produto, né? Um clipe, um videoclipe para ser assistido por vocês. E paralelo a isso, certo? Eu tenho uma que eu costumo dizer assim que minha ideia é trabalhar dentro de um conceito, um canal dentro do YouTube, dentro de um conceito de TV, mas não se utilizando assim da linguagem da TV tradicional, mas eu utilizo mais a linguagem da TV no sentido da programação, né? Por exemplo, então, dentro do meu canal eu crio vários programas, que eu poderia chamar também de projetos, mas podemos chamar de programas. Então, cada programa trata de um tema, cada programa é um formato, tem uma linguagem, né? Trabalha dentro de uma vertente musical. Só que assim, eu também não tenho o intuito assim de fazer do meu canal um lugar específico para só falar de música, certo? Então assim, eu amplio, né, os temas no sentido de possibilidades. Porque assim, vamos pensar no slogan que eu uso. Eu uso o slogan Santa Trindade Vídeos: arte, música e revolução. Na verdade é música, arte e revolução, nessa sequência, né? Eu boto música primeiro porque é o carro-chefe do canal, né? Depois eu posso contar um pouco mais do meu histórico. Eu já trabalho com questão do audiovisual há mais de 20 anos, sou formado em publicidade. Então eu trabalho com essa questão com a área musical tem um tempo já, né? Já produzi videoclipes de muitos artistas, já trabalhei com vários artistas, enfim. Depois eu me aprofundo mais nessa questão para vocês me conhecerem melhor. A música como a vertente principal, né, que sustenta o canal, né, o alicerce. A arte é o caminho que o canal tem que seguir, certo? Porque no meu entendimento, o que é a arte no meu entendimento? A arte para mim é a sabedoria suprema. Na verdade, não é que seja uma sabedoria suprema, é onde o pensamento ele se manifesta em criação. Então a arte ela é tipo a essência da materialização do pensamento, porque é na arte que você produz, que você cria, que você trabalha dentro do inédito. É na arte que você busca novos caminhos, inova. Assim, arte e pensamento, eles são duas coisas que, na verdade, eu entendo como se fosse dois mecanismos que eles se autocompletam, não? Uma simbiose. Mas, assim, lógico que a arte, ela tá acima da música, né? Como acima de qualquer outras artes. Então, assim, a arte por si só é uma manifestação, para mim, é uma manifestação suprema do pensamento. A revolução seria o que? A manifestação do pensamento, do discurso, né? E, então, assim, eu acredito, aí eu deixo aqui
a minha posição, né? Minha posição política, minha posição de entendimento de vida, de visão de mundo, tá? Eu acredito na poesia, no pensamento, na arte, na nobre arte, sabe? Como um poder revolucionário, como um poder transformador. Então, como uma busca de nós podermos conviver, né, dentro de um mundo melhor. Então, assim, esses são os meus princípios, né? Isso, ele se manifesta muito nessa ideia de que eu tenho do canal. E Santa Trindade Vídeos, né, já aproveitando aqui também para que eu estou falando aqui um pouco do canal, depois a gente entrar no tema do vídeo. Santa Trindade Vídeos, para mim, é o princípio, né? É uma homenagem ao princípio da existência dentro de um dentro de um entendimento que não é meu, é um entendimento tipo universal, baseado assim em trindades, né, que existem, as trindades da criação: Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho, Espírito Santo. Enfim, depois a gente pode discutir essa questão, mas no meu pensamento, quando eu pensei em Santa Trindade Vídeos, eu pensei em fazer essa homenagem a um processo produtivo, porque assim, a manifestação da Trindade dentro da existência, a simbologia disso, é a manifestação da própria vida, né? Da própria criação, da própria existência. Então, assim, o fato de eu estar criando um canal de audiovisual, no qual eu quero trabalhar junto com outros artistas, com outras pessoas, eu estou querendo colocar em questão que colocar o poder, né, da criação manifestado dentro do meu canal, que é através da produção, que é através da arte, que é através da música, da literatura, da poesia, da fotografia, da linguagem audiovisual, que nos leva ao quê? Ao caminho da revolução. E o que é revolução? No meu ponto de vista, é viver em um mundo melhor, é viver num mundo assim justo, certo? Talvez não é no mundo ideal, é no mundo justo, irmão, com pessoas produtivas, com pessoas ativas, certo? E, enfim, falando sobre tudo isso, agora eu queria entrar um pouco no tema do que eu queria falar hoje, tá? Começando essa nova etapa aqui do meu canal, no meu programa chamado Porão Underground. Então, esse programa que eu estou fazendo aqui é o meu vlog pessoal, certo? Dentro do meu canal Santa Trindade Vídeos, que é o Porão Underground. Então eu chamo de Porão Underground, que eu vou contar a história do porão, porque na verdade isso era o nome de uma festa de um amigo meu, chamado André Debover. Ele é DJ, ele foi DJ do Ministério Público, um sound system aqui de Salvador, muito influente na cena. Enfim, fez várias produções, trabalhei junto com ele, fiz alguns coletivos audiovisuais, coletivo Mod, para quem conhece, era um coletivo de DJ, VJ. Então ele me ensinou muita coisa relacionada a essa área aí, audiovisual, nessa área de videoarte, né? E ele tinha essa festa por Underground e eu gostava muito desse nome. E aí eu falei com ele, irmão, vou colocar o nome do meu programa por Underground. Porque assim, ó, na minha concepção pessoal, o que tá no underground, o que é underground, eu não quero falar aqui do conceito em si, né, do nome, o underground é embaixo. Eu vejo mais assim simbolicamente como tipo
o underground, não só na música, né, mas na arte em geral, como a raiz, né? No reggae se fala muito em raiz, né? Que está embaixo da terra. Então, eu, na minha concepção de arte musical, eu vejo o underground como algo que é a essência, é o começo, sabe? A pureza, é ali que tá, é ali que nasce a arte, o inédito, sabe? As ideias. Então, o que é que eu quero trazer com isso? Minha ideia é trabalhar, porque assim, eu estou falando aqui com vocês agora, certo? É um vlog, eu, a câmera, vocês, mas eu também faço um programa de entrevista com o pessoal na produção, vou trazer pessoas aqui para conversar, beleza? Posso conversar, fazer uma entrevista presencial, ou então pela webcam, enfim, não tem um formato fechado, mas o conceito está sempre ligado a isso aqui, certo? A esse trabalho em busca, né, do novo, da essência, do inédito, da criatividade, da inteligência. Então é por aí. Enfim, né, fazendo esse resumo mais ou menos aqui, explicando um pouco do canal, falando um pouco sobre mim, eu quero entrar no tema desse vídeo, tá? No tema desse vídeo que eu queria falar, na verdade eu queria trazer um apelo, né? Conversar com certas pessoas, isso é bem direcionado a certas pessoas, e um pouco de desabafo também, né? Sobre o que eu sinto nesse momento, nessa conjuntura atual do Brasil. Eu quero falar assim de manifestações políticas, sabe, manifestações de rua, manifestação do povo, porque assim, porque não estão mais ocorrendo, sabe, as manifestações populares, manifestações políticas, na verdade, né? Tipo, o que eu tô falando assim, cara pintadas, sabe? Não teve cara pintadas? Não derrubou o Collor? Minha questão aqui é, por que não está ocorrendo mais essas manifestações? Então eu queria fazer uma análise, né, do que eu penso. A minha questão é a seguinte, nós passamos aí um período, né, de 4 anos de muita tensão política, de muita tensão emocional e enfim, eu particularmente não queria vivenciar isso de novo. Assim, eu posso me considerar politicamente um republicano democrata. Eu acredito numa sociedade assim republicana, democrática e justa. Vamos dizer, essas divisões de poderes, para mim ela pode funcionar. Ela é perfeita? Não. Ela pode funcionar? Pode. Contanto que tenhamos uma sociedade justa. Eu acho que a justiça é o principal caminho para você começar a consertar as coisas que estão erradas, certo? Porque assim, ó, de antemão, irmão, eu me considero eu sou um brasileiro, assim, vamos dizer, ó, desculpa, vamos dizer, eu nasci em Recife, Pernambuco, sou nordestino, certo? Cresci em Salvador, Bahia, com 2 anos de idade. Meu pai trabalhava em banco, foi transferido, foi trabalhar aqui em Salvador. E aí eu passei minha infância, minha adolescência e um pouco da minha fase adulta morando aqui em Salvador. Morei 10 anos em São Paulo.
Ou seja, o que eu quero falar é o seguinte, ó. Eu sou brasileiro, então assim, eu não tenho por onde correr, irmão. Não tenho o que fazer, certo? O negócio é o seguinte, eu vou lutar por um país, pelo meu país, pela minha visão de mundo. E qual a minha visão de mundo, irmão? Minha visão de mundo está guiada na arte e no pensamento. Na arte e no pensamento. E não é qualquer arte não, irmão. É a mais alto grau de entendimento do que é a arte e mais alto grau do entendimento do que é o pensamento, porque assim, pessoas antes de mim deixaram um legado. Muitas pessoas, não só no Brasil como no mundo inteiro, deixaram um legado de livros, certo? Deixaram um legado de obras. Então assim, pô, o que é que eu posso dizer? Máximo respeito, irmão. E como se fala na sociedade egípcia, eles falavam que você tem um entendimento do que é certo e do que é errado através da comparação, né? Do que é o melhor e do que é ruim através da comparação. Ou seja, que eu quero falar assim, eu tenho orgulho de usar a camisa do Brasil. A camisa do Brasil, irmão, não pertence a esse pessoal louco aí que a gente viu aí acampado. Esse tipo de brasileiro pequeno, menor, que odeia o pensamento, que odeia a arte, que odeia a cultura, que é racista, que é misógino, que é tudo que assim, que eu não convivo, são pessoas que não dá para conviver. Assim, o que é que acontece? Eu tenho ódio delas, eu quero transformar. Não, é o seguinte, o que acontece na sociedade, na vida, é assim, ou você se submete à ideia do outro, ou você vive em cima da sua visão de mundo, onde pessoas iguais a vocês também vivem. Então assim, ou você se submete à ideia, irmão, dos reacionários, ou você não se submete, irmão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, o que é que acontece, falando de forma mais clara assim, essa coisa não vai acabar. Esse negócio de bolsonarismo, certo? Não vai acabar. Ele tá aí, tá aí, velho, firme e forte. Antes de tudo também eu queria falar o seguinte, eu não sou PT, eu não sou de esquerda, não sou de centro, nem sou de direita. Certo? Pô, Gustavo, você é o quê? Você é o quê? Isentão? Não. Eu sou um democrata republicano, vamos dizer assim. Posso me considerar. Mas eu sou pela justiça, pela arte e pelo pensamento. Certo? Essa é a minha visão política. Tranquilo. Depois eu posso me aprofundar mais nessa questão assim do pensamento, da arte e dentro dessa questão política, né? Mas o que eu quero falar assim, porque assim, é só você falar, fazer uma crítica a Bolsonaro que você virou petista. Olha, eu nem quero falar de comunismo, porque para mim isso é uma burrice. Depois a gente conversa sobre essa burrice, mas taxar o outro de comunista, dizer que tem comunismo no Brasil é de uma ignorância política. Enfim, eu não quero entrar nessa questão da ignorância, mas Bolsonaro, ele cometeu vários ilícitos, vários, irmão. Então assim, ó, eu vejo que você tem que adotar uma postura baseado assim, vamos dizer, vamos fazer uma analogia, é a guerra de Arjuna, sabe, Bhagavad Gita, o diálogo entre Krishna e Arjuna, que Krishna, para quem não conhece, Krishna é um diálogo da religião hindu, né, um texto sagrado, que ele conta a história de um guerreiro chamado Arjuna que tipo assim, se recusa a entrar na batalha porque vai existir uma batalha entre os reinos ali, e os reinos, eles são compostos de parentes, entendeu? O reino que quer guerrear com o outro, que quer conquistar o outro, tipo, lá tem primo, tem tio, tem uma série de parentes
do guerreiro principal, que é Arjuna, né, que é o comandante principal e discípulo de Krishna. Mas Krishna, então Arjuna entra em numa confusão se deve ou não ir para a guerra matar seus parentes. Então Krishna chega para, assim, falando em termos mais resumidos, Krishna, rapaz, se você não for, se você deixar aquele pessoal ali tomar conta do que eu criei, do que eu construí, porque assim, porque você está comigo, é o Krishna falando para, você está comigo, entendeu, Arjuna? Você está com os meus valores, você está com os meus princípios, você está com tudo aquilo que eu construí na Terra. Então, se você deixar aquele pessoal chegar e tomar conta, então acaba tudo. Quer dizer, se você vai lutar para você matar o que foi tudo, o que foi construído. Então eu vejo que a gente está passando um pouco por essa analogia, né? O Brasil está passando por essa analogia. Irmão, se você deixar, velho, essa galera aí que governou durante 4 anos, se você deixar esse pessoal tomar conta, irmão, dizer quais são os valores, quais são os princípios que todo mundo deve seguir, pelo amor de Deus, não tem conversa. Tô querendo chamar as pessoas para a guerra, não. Tô querendo falar assim, aí que entra a questão do meu vídeo. É uma pergunta. A questão do meu vídeo é uma pergunta. Por que não está mais acontecendo as manifestações populares? Assim, ó, eu vou dar um exemplo aqui, olha só. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela quer arquivar, ela defende arquivar inquérito que investiga Bolsonaro por associar Covid à AIDS. Você está entendendo, irmão? Tipo assim, uma procuradora da República que foi nomeada por Augusto Aras, e esse Augusto Aras é um procurador da República que engavetou 1 milhão de denúncias crimes contra Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro fez e aconteceu, irmão. E por certos tipos de pessoas, como Augusto Aras, como essa procuradora aqui, ó. Como é o nome dela? Eu vou falar de novo aqui. Cadê o nome dela? Pô, perdi aqui. Lindora Araújo. Por causa desse tipo de pessoa, assim, Bolsonaro, ele... Quer dizer, vamos voltar essa questão. Eu me perdi um pouco aqui. Mas vamos voltar essa questão aqui. Por associar a Covid à AIDS. Ou seja, irmão, olha só, cara, o que Bolsonaro fez durante a pandemia, certo? O que ele fez, o que ele faz, agora ele, tipo, estão querendo quebrar o sigilo, né, dizendo que ele foi vacinado ou não. Entrou numa questão, né, se ele foi vacinado ou não, estão dizendo que ele foi vacinado, e aí ele chega e fala assim, não, pô, eu não fui vacinado, eu vou entrar numa ação contra a PGR, dizendo que, não, contra a AGU, né. Quer dizer, esse cara é um criminoso, irmão. Morreram mais de 698 mil pessoas. Todo mundo conhece uma pessoa que morreu de Covid-19. Todo mundo conhece. E vários outros crimes que nós estamos vendo aí em relação ao cartão corporativo, a festa que ele fez em relação ao corporativo, antes de ser presidente, questão de rachadinha. Essa questão dos Yanomamis, ela se intensificou porque todo mundo sabe, né? Bolsonaro sempre foi a favor dos garimpos, sempre houve um movimento desse governo em relação a essa questão. E você está vendo o crime, né? O que está acontecendo contra o povo Yanomami é um crime. É um crime contra um povo. E quem é que vai ser culpado? Será que vai ter julgamento e vai ser culpado? Assim, as providências jurídicas já foram tomadas. Tem gente se movimentando em relação a isso? Tem. Só que se não houver uma pressão popular, se não houver uma manifestação popular que pressione ainda mais a opinião pública, ao setor judiciário e ao setor político,
é provável que ninguém seja culpado ou que seja culpado, certo? Mas não chegue em Bolsonaro, ou nem é isso questão, ou que se chegar nele, vai ter uma retaliação. Então vai ter uma retaliação daqueles que apoiam ele, porque assim, na cabeça deles, tipo, o Bolsonaro está sendo perseguido, eles sempre vão ter um argumento a favor, né? E é isso que eu quero colocar aqui, sabe? Essa conversa que eu tive com vocês, tá? Eu tô querendo criar, né, um hábito de estar aqui trocando essa ideia, né, de conversar com quem tiver a fim de conversar comigo. E é nesse ponto que de tudo que eu falei, que eu queria refletir, né, que é o seguinte: se não houver, irmão, um movimento de manifestações políticas de rua, do povo, porque assim, só mais um parêntese para uma crítica. Quem foi que parou para fazer 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19? Quem foi que fez isso? Qual foi o artista que fez isso? Eu sei que teve umas homenagens aí nos blocos de São Paulo, mas se você for parar para ver o noticiário na internet, Maria, é só bobagem. Certo? Porque assim, foram 2 anos sem carnaval, e muita gente falando, ai que saudade do carnaval, que saudade do carnaval. Mas ninguém parou para entender por que não teve 2 anos de carnaval, porque, irmão, teve uma pandemia que parou o mundo e que morreram mais de 698 mil brasileiros e ninguém fez 1 minuto de silêncio. Vocês estão entendendo a gravidade? Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se sair de casa, gastar dinheiro para ir para as para ir para o carnaval, pô, quantas milhões de pessoas estão fazendo isso? Porque assim, ó, só uma última questão, porque assim, se você for parar para ver, fazer uma análise do público que vai para o carnaval, primeiro tem uma elite endinheirada, tá? Essa elite endinheirada deve ter votado em Bolsonaro, não falo todo mundo, mas a maioria. E elas não estão nem aí, irmão, sabe? Elas estão preocupadas com o bolso. Elas não estão nem aí para ninguém. Uma parte, irmão, da população é alienada. Uma parte que está aí no carnaval é isentona. E esse pessoal aí isentão, tanto faz a classe social, pode ter um pouco mais de dinheiro, classe média, classe de renda baixa. Esse pessoal aí vai ficar assistindo. É público, é massa, não é povo. Tá entendendo? Tem uma parte da população que é muito pobre, velho. Muito pobre. Mas essa parte pobre, eu penso que é o seguinte, que são as que mais precisam de uma mudança social. Se tiverem conjuradas com um tipo de liderança popular, sabe? Não falo de uma pessoa, mas de um movimento de pessoas. Elas vêm porque elas precisam. Mas elas estão presas no mundo, tipo, na dificuldade da vida que elas passam, sabe? Porque ser pobre no Brasil, pai, é difícil. Então, assim, fazendo essa grossa análise, né? Aí você pega uma parte aí que é a parte que, tipo assim, a parte que bota o nome de índio na internet, que diz que é de esquerda, que é isso e aquilo, sabe? Que é artista. E cadê essa galera, irmão? E outra, não tô falando só do povo, não, tô falando de artistas também, velho, de músicos. Depois a gente vai pra essa questão aí, porque a classe musical também varia, viu? É muito fácil falar de política em show, viu, irmão? Eu quero ver fazer uma manifestação política de verdade na rua, chamar o povo para manifestar politicamente, não para fazer show, véio. Não para cantar, véio, e ficar em camarote, véio, comendo e bebendo, ó, e ganhando dinheiro. Beleza. Parêntese. Então, o que eu quero
concluir de tudo isso é o seguinte: pô, não é tão fácil ir pro carnaval. Não é fácil, irmão. Sair de casa e passar 7 dias me se divertindo, bebendo, comendo, fazendo e acontecendo. Porque é tão difícil, irmão, sair pra rua e cobrar que tudo o que aconteceu em 4 anos no Brasil, que as pessoas que cometeram crimes durante esses 4 anos, que fizeram desse país um terror psicológico, sabe? Porque é tão difícil sair pra rua e fazer uma manifestação política real, não violenta, mas uma manifestação política que mexa com a opinião pública no Brasil inteiro e que pressione a classe política e a classe jurídica nesse país. Para daí sim, e aí é o seguinte, e quando tiver o julgamento e tiver a punição, esse pessoal aí reacionário, irmão, que aí tá ocupando um espaço. Ficaram mais de um mês na rua aí, ó. Depois invadiram lá o Palácio os Três Poderes, a Praça dos Três Poderes, quebraram tudo. O pessoal tá ocupando esse vazio. Eles vão pensar 2 vezes antes de protestar, porque vai ter uma massa já na rua cobrando, sabe? Não é que isso vai resolver o problema, mas a pressão popular. Olha só, vou ser sincero, caras pintadas. Vamos, uma histórica recente do Brasil, caras pintadas. Collor foi impeachmentado por muito menos, porque os caras pintadas foram fundamentais para pressionar a classe política a fazer o impeachment em Fernando Collor. Irmão, assim, ó, Augusto Aras arquivou. Imagine se tivesse 100 mil pessoas protestando por esse tipo de posição, cobrando uma explicação. 100 mil pessoas na rua cobrando a explicação de Augusto Aras. Eu não estou falando nem do povo brasileiro, eu estou falando de 100 mil pessoas na rua de Brasília e espalhado pelo Brasil inteiro, cobrando desse indivíduo, irmão, uma explicação porque ele arquiva um crime que está ali escancarado. Isso não faz a diferença, não? Para mim faz. Agora, se o pessoal só quer se reunir para brincar carnaval, né? Aí fica fácil, depois não reclame. Enfim, eu vou encerrando aqui, tá? Já falei demais, certo? Minha ideia é, tipo, conversar com outras pessoas, conversar sobre política, sobre música. Vou trazer mais informações. Quem curtiu, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal. Aquele processo ajuda o canal a crescer. E é isso, irmão. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Eu sou Guga Calazans, esse aqui é o canal Santa Trindade Vídeos e esse aqui é o programa Porão Underground, ok? Forte abraço aí a todos.